Hoje, aqui no nosso curso intensivo de teologia, vamos falar um pouquinho sobre a condição geográfica da Terra. De acordo com Gênesis 10:19, Canaã apresentava as seguintes limitações ou os seguintes limites geográficos: desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. O nome Canaã denominava toda a área em que se estabeleceram os filhos de Canaã, filho de Cão, filho de Noé, conforme Gênesis 10, 15 a 20. Textos como Gênesis 10, Deuteronômio 7, versículo 1, Josué 3:10 falam deles. Então lembre-se, Canaã era toda a terra em que os filhos de Canaã, filho de Cão, que era filho de Noé, se estabeleceram. A terra de Canaã foi chamada mais tarde pelos romanos de Palestina. Esse nome é a forma grega de Filistia, já que seus nativos eram filisteus. Ok? Então, a Palestina era a terra de Canaã. Canaã era uma terra religiosamente comprometida com a idolatria e com cultos absurdos. Os deuses que eles adoravam eram El, um deus de sensualidade incontrolável, além de cruel e sanguinário. Baal, que era filho de El e seu sucessor, era considerado o senhor do céu, era o deus da chuva e da vegetação. Anate era irmã de Baal e uma das 3 deusas protetoras do sexo e da guerra. Matavam-se crianças a essa deusa nos seus cultos. Então, era o culto a Anate era um culto que exigia o sacrifício de crianças. Asterote e Azerá eram deusas do sexo e da guerra, eram esposas de Baal. Né? Em outras palavras, hoje, na crendice popular do candomblé e da Umbanda, seria as pombageiras. Moloque e Milcom, deus da orgia, tinham sua origem nos Amonitas. E Camus era uma divindade nacional, tinha sua origem nos Moabitas. Claro que nós podemos estudar muito mais a respeito de cada um desses deuses e dos cultos que os cananeus celebravam a eles, mas não vamos ter tempo para isso nesse curso intensivo. Mas vamos ver alguma curiosidade de Josué. Assim como em Cades Barneia, Moisés enviou os 12 espias para conhecerem a terra e trazer informações sobre ela, Josué envia 2 espias a Jericó, que são recebidos em casa de Raabe, a meretriz. Causa estranheza pensar que um Deus de paz e de amor instruísse o seu povo a possuir uma terra a custo de guerras, além de despojar seus habitantes, tirando-lhes o que possuíam. Como justificar uma entrada no país somente com a desculpa de que Deus nos deu a terra em possessão? Não deveriam, em vez disso, os hebreus, como povo de Deus, pregar e orar por eles? Depois de considerar algumas questões que apresentaremos, ficará mais fácil entender por que Deus determinou que fosse assim. Primeiro, Deus já havia dito muitos anos antes que aquela terra era dele e, como tanto, havia feito inúmeras advertências contra os seus pecados. Veja só, ele profetizou através de Noé o julgamento contra os cananeus pela sua obscenidade, lá em Gênesis capítulo 9, versículos 22 e 27. Então aqui nós temos Deus advertindo os cananeus. Gênesis, no capítulo 9, versículo 22 até o 27, que diz assim: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai e fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não vira a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Outra coisa interessante é que essa terra ela seria de Abraão e seus descendentes
depois que se enchesse a medida de iniquidade dos amorreus. Isso nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 15, versículos 13 a 16. Então disse Abraão: saibas é certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Outro fato interessante é que, assim como ocorreu com os habitantes de Sodoma, Deus deu aos cananeus muitas oportunidades de arrependimento. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Esta foi a intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra. Em Romanos 1, 18 a 22, que é um texto muito esclarecedor acerca de como que Deus trata com aqueles que não ouviram o Evangelho. Muitas pessoas perguntam como Deus vai salvar pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, quando nós lemos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, nós temos aqui um bom esclarecimento sobre essa questão. Então, vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, veja que Deus esperou quase 400 anos para realizar esse juízo sobre os cananeus. Então, Deus já havia dito muitos anos antes que aquela terra era dele. E ele fez inúmeras advertências quanto os pecados daquele povo. Mas, em segundo lugar, a religião dos cananeus era degradante. Escavações ugaríticas a descrevem como carregadas de obscenidade. Seus deuses eram sórdidos e sanguinários. Essas descobertas arqueológicas indicam também que as 3 deusas representavam-se enroladas em serpentes e em posturas vis e sensuais. E em terceiro, seus templos eram centros de vícios e seus sacerdotes eram sodomitas e as sacerdotisas meretrizes. Em seus altares queimavam-se crianças vivas. Então veja o motivo pelo qual Deus instigou o povo de Israel a ir e declarar guerra ao povo de Canaã. Assim como Israel atravessou o Mar Vermelho ao sair do Egito, tinha agora que atravessar o Rio Jordão para adentrar a terra prometida. Então chega um momento em que o povo de Israel vai atravessar o Rio Jordão. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca puseram os pés nas águas, essas começaram a acumular-se pelas bordas e Israel passou a seco, conforme o registro que se encontra no capítulo 3, versículos 15 a 17. Então, este milagre serviu para confirmar a liderança de Josué. Então, quando nós abrimos aqui em Josué, capítulo 3, versículo 7, nós vamos ver, então, a sua liderança se confirmando através desse maravilhoso milagre que Deus operou. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés,
assim serei contigo. E foi assim que Deus confirmou a liderança de Josué. E é assim também que Deus confirmará a sua liderança no reino dele, através de sinais, de milagres, de testificações de que Deus o ungiu e o capacitou para fazer a obra para a qual ele lhe designou. Que Deus o abençoe, meu querido aluno, que tem acompanhado as aulas do curso intensivo de teologia. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe ricamente. Eu estarei de volta em breve para nós concluirmos essa visão panorâmica do livro de Josué. Fique com Deus, que Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus.